Tudo bem? Excelente. Dezembro. Nossa Senhora, não tão rápido, não? E aí eu quis trazer esse tema para vocês. Deus teve muitos planos, mas eu queria falar em especial um plano que Deus teve e que afeta a todos nós. Vocês já pensaram qual é a profissão de Deus? Porque Deus trabalha. E todos aqueles que trabalham têm uma profissão. Muitos dizem que Deus deve ser um físico, porque ele conhece as leis, na verdade ele fez as leis, e os planetas giram em rotas perfeitas, o universo todo é movimento e um movimento perfeito, tudo funciona exato, matemático. Então alguns dizem que Deus é um físico. Outros dizem que Deus deve ser um químico. Porque vocês já imaginaram a beleza do corpo humano, na perfeição do fluxo do sangue, levando oxigênio em todas as partes, né? Os nervos, que todo o nosso corpo é preenchido, levando sensibilidade, levando tantas coisas. Então muitos dizem que Deus deve ser um químico. E assim vai. Eu acho que Deus deve ser, acima de tudo, um poeta. Porque em tudo que ele fez, na beleza da física que ele aplicou, ele pôs poesia. Na beleza da química que ele nos criou, ele pôs a poesia. E na beleza do plano que ele teve um dia, ele pôs poesia. Então, com certeza, Deus deve ser um grande poeta. E ele expressou toda a sua criação em muita poesia. Deus é tão poeta que ele aceita até aqueles que são contra ele. Eu vou falar de um, que foi o Friedrich Nietzsche. Vocês já ouviram falar de Nietzsche? Nietzsche é um filósofo e ele escreveu um livro que chama-se Assim Falou Zaratustra. Eu vou ler um pedacinho, e eu convido vocês a lerem também, para que a gente possa perceber do que Zaratustra falava. Deus está morto. Deus permanece morto. E quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes? O que o mundo possuiu até agora de mais sagrado e mais poderoso, sucumbiu exângue aos golpes das nossas lâminas. Quem nos limpará deste sangue? Qual a água que nos lavará? Que solenidades de desagravo, que jogos sagrados haveremos de inventar? A grandiosidade deste ato não será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar nós próprios deuses para parecermos apenas dignos dele? Nunca existiu ato mais grandioso. E quem quer que nasça depois de nós, passará a fazer parte, mercê deste ato, de uma história superior a toda a história até hoje. Para Nietzsche, nós matamos Deus. Deus não existe. Não existe no homem nenhum instinto de bondade, de verdade e de beleza. Existe a vontade do mando e do poder. E a vontade de mando e de poder é o valor supremo. Vontade de mando e de poder determina o critério do que é bom, verdadeiro e belo. Nós não caminhamos para Deus, porque Deus está morto. Caminhamos para o super-homem.
Nós superiores a tudo, poderosos. O que é bom, o que é mal? Bom é tudo que aumenta o sentimento de poder. E mal, o que vem da fraqueza. Vocês gostariam de viver neste mundo? Deus está morto. Deus está morto? Não. Firmeza, hein? Nossa, que beleza. Deus permite ao homem o livre-arbítrio. Até para matar a ele mesmo, que é o incriado, aquele que tudo cria. E Deus teve um plano. Eu procurei simbolizar Deus assim para ficar fácil, né? Um velho barbudo, poderoso, sério. Mas Deus não é isso, porque Deus é um poeta. E eu peço a vocês que permitem que eu use da poesia e da criação livre para contar a história do plano de Deus. Talvez não seja igual ao que ele planejou, mas é a forma que eu gostaria de trazer para vocês. Deus, o incriado, aquele que sempre existiu. E um dia ele estava sentado no nada, e aquilo estava muito chato. Deus pensou com ele mesmo, não, isso aqui não está bom. Está muito parado. Eu preciso fazer algo. E aí ele começou a fazer. Deus começou a criar. A Bíblia nos diz que ele diz, né, que ele estava sobre o nada, e ele disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. E Deus, olhando aquilo, viu que era bom. Para que Deus fez a luz? Porque Deus tinha um plano. E depois Deus foi fazendo. Começou a ordenar que as massas se juntassem e que se formassem galáxias, aglomerados, estrelas. Que se juntasse a poeira para formar os mundos. Para que será que Deus criou tudo isso? Porque Deus tinha um plano. Deus criou os mundos porque Deus queria criar algo à sua imagem e semelhança. Algo que fosse companheiro para Deus. Não que Deus sinta solidão, mas Deus, naquele seu plano maravilhoso, ele queria companhia. Deus queria criar seres perfeitos. E tudo que Deus cria é perfeito. Então Deus, dentro do seu plano, foi criando o universo, as galáxias, os sols, os planetas, para que tudo isso fosse habitado por seres perfeitos. Seres perfeitos que iriam se juntar a Ele no seu trabalho. Deus não precisava de ajuda. Deus, em seu plano, não criava ajudantes. Deus criava companheiros. Deus desejava a companhia de seres perfeitos. E assim, pensando em seu plano, Deus começou a criar espíritos, à sua imagem e semelhança, perfeitos na sua criação. Mas Deus, no seu plano, disse, não, eu quero que eles conheçam a criação
da mesma forma que eu conheço. Eu quero que eles tenham a coisa mais preciosa que eu tenho para mim, que é a consciência. Mas a consciência não se dá. A consciência se adquire, se cria. Assim Deus nos criou perfeito e numa brincadeira conosco, Ele pegou esta coisa mais preciosa e escondeu no local que Ele sabia que seria mais difícil de nós encontrarmos. E onde foi que Ele escondeu? Dentro de cada um de nós. Escondeu lá no fundinho. E deixou lá. E se é possível que Deus ri, Deus riu deste momento. Porque Ele falou assim, nossa, vai dar um trabalho para eles acharem onde eu pus a consciência. Porque Ele sabia que nós tínhamos a tendência de procurar fora. Aí Deus, como sabia que ia ser muito difícil, Ele nos deu, dentro do seu planejamento, o segundo maior presente que há. A imortalidade. Vocês sabem o que significa imortalidade? Eu ouvi uma definição. Eu achei ela muito interessante. Porque imortalidade e eternidade caminham juntos. Não é isso? Porque aquilo que é imortal é eterno. Não é? E a imortalidade e a eternidade se resume no seguinte. Nós não temos passado. O passado não existe. Porque é impossível alterá-lo. Então, o passado não existe. Nós não temos futuro. Porque o futuro é o há de vir. Nós só podemos sonhá-lo. Mas ele não é acessível para nós. Nós só temos o hoje. E aí, Deus inspirou a todos nós a darmos um nome para o hoje. E qual foi o nome que nós demos? Presente. Mas vocês já perceberam que esta palavra ela pode ter vários significados? Eu vou dizer 2 significados para vocês. Primeiro, o mais fácil. É Natal, é fácil da gente lembrar, não é? Presente significa algo que se ganha. Não é? Então, o dia de hoje se chama presente, porque foi algo muito precioso que Deus deu para nós. Mas a palavra também tem outro significado. Quando nós estudávamos, os mais jovens já não passaram por este drama, né? Mas os mais antigos aqui, quando a gente ia para a escola, tinha uma coisa que chamava chamada. Aí a professora ia dizendo nome por nome, e o que a gente respondia? Presente. Presente. O que significava a palavra presente? Eu estou aqui e eu quero aprender. Então, esta palavra, para nós, tem o duplo sentido. Foi algo que Deus nos deu, mas com um objetivo. Eu tenho que estar nele. Não adianta eu querer ficar no passado, lamentando o que eu não fiz, nem no futuro sonhando com o que eu posso fazer. Eu tenho que estar presente. Para quê? Para aprender. Então vocês percebem como Deus é um poeta? Como ele vai trabalhando com as palavras, rimando, dando sentidos que a gente não percebe. E ele vai trabalhando conosco desta maneira. Então nós temos o presente para o quê? Para usá-lo. Usá-lo em que sentido? Procurar a primeira dádiva que ele nos deu, que é a consciência. Mas o que é a consciência, afinal de contas?
a consciência. O que é consciente? Consciência. Não é que está com a ciência no sentido dos estudos, não. Ciência é você saber o que é. Nós sabemos o que somos. Nós estamos trabalhando nisso. E aí está a genialidade de Deus neste plano. Porque Deus nos fez perfeito, a cada um de nós. Por mais que você olhe no espelho hoje e você fala assim, não, Marcos, você está errado. Eu estou muito longe da perfeição. Você está errado. Todos nós somos perfeitos. Nós só não demos conta ainda disso. Porque nós não cavamos profundo dentro de nós mesmos para encontrarmos a perfeição lá dentro. Porque ela é de origem. Nós temos a perfeição dentro de cada um de nós. Garantido por Deus. Mas aí Deus, na sua generalidade, e a doutrina espírita veio nos explicar, Deus, para que eu adquira uma dimensão do que é ser perfeito, eu preciso de 2 princípios fundamentais, e Deus nos deu. Porque a doutrina espírita nos explica que Deus, quando nos criou, nos fez simples e ignorantes. Por quê? Porque quando eu começar a procurar dentro de mim a consciência, começar a procurar dentro de mim o que eu sou, por que Deus me criou, para que Deus me criou, eu vou automaticamente saindo do estágio de simples e ignorantes para conhecedor de tudo e perfeito. E este é o convite que Deus nos faz. Este é o plano que Deus fez para cada um de nós aqui. Porque a consciência, o conhecimento é algo que não se dá. Deus não poderia dar o conhecimento para nós. Porque se você dá o conhecimento, aquele que recebe não tem. Então Deus, para que nós tivéssemos conhecimento, Ele nos fez simples e ignorantes. Para que nós, quando mergulhássemos dentro de nós mesmos, buscando, nós devagarzinho vamos trazendo para fora a perfeição que nós temos. E depois nós vamos rapidamente passar por este caminho. E este é o plano para cada um de nós. Que nós, usando o presente, porque não se modifica no passado e nem no futuro. Porque muitos de nós tentamos fazer isso, né? Não, eu ainda não estou pronto para tal coisa, mas na próxima encarnação, tem que ser hoje. Hoje, a cada dia. Essa busca constante de mim mesmo, da perfeição que eu trago dentro de mim. É um esforço difícil, mas é um esforço que tem que ser diário. Todos os dias nós temos que buscar a nossa perfeição. Todos os dias nós temos que lutar contra aquilo que nos impede de sermos perfeitos. Não é fácil. Deus sabe disso. Por isso que Ele nos deu a eternidade. Para que nós pudéssemos ir caminhar com tranquilidade. Para poder fortalecer as bases para sermos perfeitos. A perfeição requer tempo. Requer erros. E nós somos bons nisso, gente. Pode ficar sossegado que para errar nós somos muito bons. Mas isso é um bom sinal. Porque é errando que nós vamos conhecendo a Deus. Porque cada vez que a gente erra, Deus nos mostra o que é ser perfeito. Porque Ele nos dá outra oportunidade.
E a gente erra e ele nos dá outra oportunidade. E aí a gente erra. E ele nos dá outra oportunidade. Infinitamente. E assim nós vamos caminhando. Porque Deus quer cada um de vocês sejam perfeitos. Cada um de nós sermos perfeitos. Cada um de nós sermos Cristo. Cada um de nós, não importa quando, acolhermos um povo, um planeta inteiro, e saber amar a todos, como Jesus amou. Saber se dar totalmente, como Jesus se deu. Porque Deus pediu um dia a Jesus: "Ô meu filho, vai lá. Vai lá, exemplifica para eles. Eles estão repetindo muito velhos erros. É preciso algo novo para mostrar o caminho, a alternativa que eles ainda não enxergaram." E Jesus veio e procurou fazer isso por nós. Olha, gente, há uma alternativa. Vocês não precisam ficar repetindo sempre os mesmos erros. Olhe com os olhos do próximo. Faça ao próximo o que gostaria que lhe fosse feito. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um caminho alternativo que encurta a distância entre a perfeição e nós. E aí, com tudo isso que nós recebemos, nós repetimos os velhos erros. Mas tudo bem. Não precisa pressa. Porque a perfeição não se adquire com pressa. A perfeição se adquire com o tempo, com os erros, com o aprendizado. A perfeição se atinge com presença. E Deus está no controle disso tudo. Agora, é importante que vocês olhem, hoje eu convido vocês, hoje vocês cheguem na casa de vocês, ou quem, as mulheres principalmente, abram a bolsa, tirem lá o espelhinho, dá uma olhada e diga para vocês mesmos: Deus me criou para ser perfeito. Ó, pode ser no celular, ó, o Júlio já está dando o celular também, né? A gente tira o selfie, não, em vez de tirar o selfie, dá uma olhadinha lá para você e fala: aqui dentro tem perfeição. Mas é preciso trabalhar para ela. É preciso fazer exercícios. Do contrário, nós vamos estar caminhando contra o plano que Deus teve para nós. Gente, eu vou falar para vocês: é inútil. Lutar contra o plano que Deus traçou para cada um de nós é inútil e é estúpido. Porque é inevitável. Então, que a gente possa ser um pouco mais inteligente e trabalhar isso concretamente dentro de cada um de nós. Buscar reler Jesus, buscar o seu Evangelho, mas com outros olhos. A gente, quando lê, né, normalmente nós somos muito emotivos, né? A gente pega o Evangelho, a gente lê as passagens, a gente acha tão bonito, né? Nossa, que coisa linda que Jesus falou aqui, e etc. e tal. A gente se emociona, né? Os mais sensíveis até choram em algumas passagens, não é isso? 5 minutos depois, já mudamos de página. Não é para isso que ele veio. Ele veio para que a gente possa refletir e comece a pensar em cada coisa que a gente acha bonita, a gente começar a pensar: como é que eu posso repetir isso na minha vida? Como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Jesus fala lá, né?
Nós temos que amar os nossos inimigos. Porque amar aqueles que nos são queridos, isso é fácil, até os hipócritas fazem. Aí a gente olha e fala, mas não é para mim agora. É para agora sim. Mas ele não está querendo dizer que a gente tem que sair daqui hoje e bater lá na casa dos nossos inimigos, ir lá e dar uns beijos nele. Ah, não, me perdoe, eu tô... Não, que aí já vão chamar a ambulância e vão levar nós para o hospício, porque não é assim que funciona. Não é verdade? É um trabalho que nós temos que estar desenvolvendo para um dia sermos capazes de amar os nossos inimigos, porque Jesus fez isso. Ele mostrou para nós. Porque ele falou, é preciso perdoar os nossos inimigos. E ele ficou só nisso? Não. Ele fez concretamente isso. Porque antes de morrer ele fez questão de falar, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E esse perdão não foi da boca para fora. Jesus perdoou do fundo do coração dele. Não é só teoria, é prática. É exercício. É insistência. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã eu não vou conseguir, mas não importa. Eu vou tentar de novo. Por quê? Porque se a gente ter em mente que eternidade significa que não existe nem ontem nem amanhã, é sempre o hoje. E se é sempre o hoje, eu não estou repetindo. Porque é sempre o hoje, é a continuação eterna daquilo. E é importante porque isso nos dá força a não desistir. Ah, eu já falhei 10 vezes, eu não vou falhar a 11ª porque eu nem vou tentar. Está errado. Está errado. Porque é tentando que a gente vai atingir a perfeição. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos traz grande parte disso que nós estamos falando hoje, através dos ensinamentos. Os Espíritos são muito claros, não, Deus não está morto, nós caminhamos para Deus. Isto é outro nome de evolução. Evolução significa caminhar para Deus. Estar lado a lado dele, trabalhando. E confirma que Deus nos criou simples e ignorantes para chegarmos progressivamente ao conhecimento da verdade. Nessa perfeição é que se encontra a verdadeira e eterna felicidade. Vocês já imaginaram? Como seria um dia de Cristo? Hoje aqui de manhã, bem, umas 9 horas, né? Eu estava sentado ali tomando café e estava vendo as meninas, né? Conversar do lado de lá, né? Aí uma estava dizendo assim, meu marido acorda, né? Caminha e está sempre feliz e eu, todo dia de manhã, eu estou num mau humor danado, né? Será que Cristo acordava de manhã de mau humor? Vocês pensam? Dá para pensar nisso? Não dá. Não dá. Né? A gente de mau humor. Então isso é, sabe, a felicidade é eterna. Cristo falou, a felicidade não é deste mundo. Mas ele não disse também que este mundo é só de tristeza e sofrimento. Não. Porque aquele que está no caminho, ele tem momentos felizes. E quando você está no caminho certo, os momentos felizes são cada vez mais constantes. E a gente pode até dizer que nós estamos felizes realmente. Porque estamos caminhando. Não tem mau humor. Não tem cansaço. Quando a gente faz aquilo que gosta, a gente não cansa. Não tem repetição, porque cada fracasso é somente um passo para o acerto que está próximo. Sempre assim, não é? E aí, Deus existe? É lógico que existe. Está muito vivo dentro de cada um de nós. E nós vamos usar aqui o símbolo da nossa evolução, uma escada, que leva para o alto, que leva para Deus. Não é isso? Vamos simbolicamente para ficar fácil a gente entender. Então, Tomás de Aquino, que o nome ficou conhecido como método tomista, né, de Tomás, ele nos diz o seguinte: se conhece as árvores pelo fruto.
Não é? Então, por seus efeitos é que se julga uma causa, mesmo quando ela esteja oculta. Isso aqui o Allan Kardec tomou de emprestado para poder justificar a existência de Deus, mas isso vem lá de Tomás de Aquino. Todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente. Pela grosseria ou perfeição de uma obra se reconhecerá o grau de inteligência de quem o executou. Então, gente, vamos olhar essa obra que tem aí. Qual é o grau de inteligência do ser que executou ela? Perfeita. O mundo, o universo, ele é perfeito. Ele é preciso. Ele é maravilhoso. E isso é criação de Deus. Mas não basta que conhecemos o fruto para conhecermos a árvore. Se conhecemos sua essência, conheceremos melhor a árvore. E qual é a essência de Deus? Qual é o fundamento da sua poesia? Já já. Então é um convite para conhecermos a essência de Deus, que são as leis divinas. São leis perfeitas, eternas e imutáveis. Então este é o plano que Deus teve para cada um de nós. E nós podemos começar a trabalhar isso no sentido muito trinco. Primeiro, como são as leis divinas? O Espiritismo não explica e a Dona Elisa está nos ajudando. As leis divinas, elas são perfeitas, eternas e imutáveis. Tá certo? Nós estamos usando o raciocínio de Tomás de Aquino. A evolução é uma lei divina? É ou não é, gente? A evolução é uma lei divina. Consequentemente, a evolução é uma lei perfeita, eterna e imutável. Você está tranquilo até aqui? Qual é o resultado da evolução? Perfeito, eterno e imutável. Então este é o nosso caminho, gente. Nós estamos falando da evolução. Se nós estamos sujeitos à lei da evolução, nós estamos condenados a sermos perfeitos, a sermos eternos e quando chegarmos lá, a sermos imutáveis. Porque depois, quando se atinge a perfeição, nunca mais se perde. É imutável. Então, mais uma vez, este é o plano de Deus para nós. E todas as vezes em que eu não acompanho o plano divino, toda vez que eu fujo dessa escada aqui, nós temos um amparo maravilhoso que se chama justiça. E a justiça, ela nos empurra para o caminho de volta. E o que significa justiça para nós? Na nossa condição atual, o que significa justiça? Qual é o sinônimo que nós, no atual estágio de evolução que nós nos encontramos, que nós podemos dar para a palavra justiça? Correção, algo que seja justo para ambas as partes. É. Não denigre nem aumenta ninguém. Pois eu vou dizer para vocês, infelizmente, para nós, ainda, o sinônimo de justiça é sofrimento. Sabe por quê? Porque nós teimamos em não seguir este caminho. Deus tem um plano para nós que é sermos perfeitos. E nós insistimos em não seguir esse plano. Aí é preciso a justiça nos empurrar para lá. Aí sabe o que significa isso? Significa doença, significa reencarnar em condições extremamente difíceis. Por quê? Porque só assim para pôr a gente na reta de novo. Significa doenças incuráveis, significa perda de pessoas que a gente adora de uma maneira trágica. Porque tudo isso nos empurra para este caminho. E aí a gente acha que eu não mereço isso. Ah, porque... Não, é justiça. É porque a gente não consegue enxergar o quanto nós estamos longe do caminho certo. E o quanto Deus está nos amando para ter que usar medidas tão drásticas e tão extremas para conosco.
E aí, nós no caminho inverso, em vez de acolhermos isso e voltarmos para o caminho, o que a gente fica fazendo? Desculpas, né? Ah, Deus é injusto, eu não merecia isso, Deus está me castigando, né? Isso é o que a gente fica. Por quê? Porque a gente ainda não compreendeu o quanto é bom Deus usar dessas medidas extremas para nos empurrar para o caminho certo. Porque eu garanto para vocês, depois da gente sofrer, se a gente conseguir compreender o significado do sofrimento e usá-lo para poder voltar para o caminho, tudo vai rápido. Nós encontramos a felicidade, a nossa vida se torna muito mais significativa, muito melhor, com muito mais... tudo de bom. Por quê? Porque aí nós estamos no caminho. E que caminho é este? Evoluir é caminhar para o plano divino, para o seu conhecimento, a sua aceitação voluntária e consciente, numa integração cada vez mais profunda com a vontade do Criador. E aí as coisas vão de uma maneira muito mais suave. Jesus, ele foi... É porque Jesus, muitas vezes, quando ele fala, a gente não entende. Porque Jesus falou assim, vinde até mim todos vós que estáis cansados. Cansados do quê? Deste vai e vem que a gente... Porque eu sou o caminho, o meu jugo é leve. Porque quem segue o caminho de Jesus, cada vez fica menos sujeito à justiça. Porque ele já está fazendo o caminho voluntariamente. O jugo é leve, o caminho é suave. Mas a gente quer atalhos, a gente quer caminhos alternativos, né? A gente quer facilidade sem saber que buscando a facilidade o que nós encontramos é a justiça, que vai nos empurrar de volta e vai nos forçar. Neste caminho vamos nos identificando com as leis divinas e finalmente podemos definir: bem é agir conforme as leis divinas, mal é tudo o que contraria as leis divinas. O espírito progride sem cessar e quando mais se aproxima do plano divino, mais feliz se sente. A marcha evolutiva se faz pela vontade, pela ajuda dos nossos semelhantes e pela vontade de Deus. Esta marcha se faz pela lei do trabalho e pela orientação da lei da justiça, a qual a cada um pelas suas obras. E a união dessas duas leis nos impulsiona para a lei do amor. E aí nós chegamos, a lei do amor é a única capaz de trazer a felicidade juntamente com a lei da sintonia e reciprocidade. Então é muito importante o que é que faz com que os planetas girem em torno do Sol, numa rota perfeita, maravilhosa, sempre. O que é que faz? Lei da gravidade? A lei do amor. O que é que faz toda a galáxia girar? Lei do amor. O que é que faz uma flor brotar e florescer e perfumar? A lei do amor. Nós ainda não conseguimos ver por trás de tudo que Deus faz a lei fundamental que rege tudo no universo, gente. Tudo é a lei do amor. É a lei do amor que move toda a criação divina. Porque quando Deus, lá na minha historinha, estava sentado sozinho e achou que estava muito chato e que precisava fazer algo para movimentar aquilo tudo, foi a lei do amor. Foi a lei do amor que inspirou, foi a lei do amor que movimentou este sentimento em Deus para que ele tivesse a ideia de criar os mundos para ser habitados por espíritos, para um dia atingirem a perfeição e estar junto dele. Foi a lei do amor. E se nós um dia conseguirmos entender isso, nós vamos conseguir ler o Evangelho da maneira como Jesus o escreveu, da profundidade do que ele quis dizer para nós. Tudo está resumido na lei do amor. Então nós podemos dizer que o plano divino para cada um de nós
Quando nós dizemos que o plano divino é evoluir, o plano divino é aprendermos a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Este é o caminho para que eu possa compreender Deus. Para que eu possa começar a fazer os movimentos. Se eu fui criado simples e ignorante, se eu começar a trabalhar o amor no seu sentido, não o amor humano, amor posse, amor desejo, não. O amor como Jesus veio exemplificar para nós. Eu vou estar caminhando da ignorância para a sabedoria. Se eu conseguir trabalhar o amor dentro de mim, eu vou sair da dúvida para a certeza. Eu vou trabalhar do determinismo, porque enquanto não se ama, nós estamos sujeitos ao determinismo. Determinismo que diz o quê? A justiça vai corrigir. Mas se eu começo a trabalhar o amor, eu vou usar o meu livre-arbítrio. Eu sou o senhor de mim mesmo. Eu comando os meus atos, porque os meus atos são de acordo com as leis divinas. Então a justiça já não age em mim, porque eu sou a justiça. Eu uso o livre-arbítrio sempre. Para nós hoje, o que significa o livre-arbítrio? A opção do amor ou a outra opção? É sempre assim, gente. Vocês podem... Tudo que houver na vida de vocês, ela se resume nisso. Você sempre tem duas opções. A opção do amor e a outra opção. E isso é o livre-arbítrio. Nós escolhermos uma das duas opções. Só que quando eu vou evoluindo, o meu livre-arbítrio, ele vai ser o seguinte: a opção do amor e a opção do amor. Se eu só tenho essa opção, a justiça, já não precisa me corrigir, porque o amor é a justiça. Não há mais. E assim era Jesus. O livre-arbítrio de Jesus não existia, porque só havia uma opção: amar indiscriminadamente, amar totalmente. Por isso que ele disse, na sua despedida dos seus discípulos, dos seus apóstolos: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Porque a única opção é a lei que rege o universo. E nós não conseguimos ainda entender. Nós vamos sair da indiferença para o idealismo. Nós não vamos nos comover com o sofrimento do próximo, porque a gente tem medo de que amanhã o mesmo possa aparecer comigo, mas por idealismo, porque ninguém nessa terra merece sofrer. E eu estou aqui para ajudá-los a serem felizes. Essa é a opção de Jesus. Nós vamos sair do egoísmo para o altruísmo. Nós vamos eliminar o eu do vocabulário. Vai ser o nós. O meu vai ser o nosso. Porque é o extermínio do egoísmo pelo altruísmo. Nós vamos sair do direito da força, eu quero, eu mando, para a força do direito. Nós temos, nós conquistamos. Nós vamos abandonar definitivamente a materialidade para vivermos como espíritos num corpo físico. Porque hoje ainda, infelizmente, nós somos muito matéria. Mesmo aqui. Mesmo convivendo com os espíritos semanalmente, nós somos muita matéria. Nós ainda não aprendemos a viver como espíritos, porque nos preocupamos tão pouco com ele. Tão pouco. Nós vamos deixar de lado a razão para trabalharmos mais a intuição. Porque vocês sabem qual é o outro nome que nós podemos dar para a intuição? A intuição é o pedacinho de Deus que está dentro de nós e que grita com nós constantemente. É a intuição
É aquele pedacinho de Deus que nos move para voltar para Ele. É como se fosse uma fagulha de ferro que está dentro de nós e que é capturada pelo imã enorme que é Deus e que puxa, que nos leva de volta para voltarmos a estarmos unidos a Ele de uma maneira perfeita. E finalmente, nós vamos chegando lá no alto, nós vamos verdadeiramente saber o que é o amor, o que é viver como Deus, o que é amar como Deus nos ama. Porque só assim nós vamos poder trabalhar do lado dele. É preciso que a gente faça este movimento por nossa conta, para nós entendermos a mente de Deus. Para nós entendermos como é que Deus pode dar uma segunda chance para alguém que cometeu algo tão terrível, tão atrocidade, que nem dá para comentar, nem dá para imaginar. E Deus ainda o perdoa e dá outra chance. Para nós hoje isso é impossível, por quê? Porque nós não fizemos este caminho. Quando nós fizemos este caminho, nós vamos saber por que Deus faz isso. Nós vamos conseguir enxergar com mais clareza. Nós vamos conseguir ver que não há maldade no ser humano. Assim como Nietzsche falou lá no início, não é? Terrível! Nós vamos descobrir por nossa própria conta que Nietzsche estava errado. Dentro de cada um de nós existe a perfeição. Dentro de cada um de nós existe o amor na sua forma mais pura e mais linda que existe. Dentro de cada um de nós existe um Deus, com letra minúscula, um Deus que está ali doido para sair. E este é o caminho que nós temos para fazer. É este caminho de buscarmos aonde Deus escondeu tudo isso dentro de nós e gradualmente ir trazendo para fora. Isso é o plano de Deus para nós. É isso que Deus espera. Não que Ele impõe, Ele espera. Porque Ele sabe que todos nós chegaremos lá. Que é só uma questão de tempo. Mas o que é o tempo? Para nós que todo dia é hoje. Então, se todo dia é hoje, qual é o tempo para nós sermos perfeitos? Presente. É hoje. É o presente. Vocês compreendem? Então, é este exercício que eu convido a vocês a buscarem. Todos os dias. Quando levantarem de manhã e for dar aquela olhada no espelho, né? A gente dá uma olhadinha no espelho, né? Será que sou eu mesmo ainda? Aquela coisa toda. Dá uma olhadinha e fala assim, aonde está a perfeição aí? E busque. Olhe bem nos seus olhos lá no espelho, o reflexo lá, olha bem lá. E fala, aonde está tu, perfeição? Porque eu sei que Deus te colocou aí dentro de mim. E busque, a cada dia, auxiliar que ela faça um movimento a mais para vir afora. Para que ela se expresse nos seus atos. Para que ela se expresse nas suas palavras. Para que ela se expresse na sua compreensão profunda do que Jesus quis nos ensinar e de qual foi o plano que Deus teve para cada um de nós. Que tenhamos sucesso nesta caminhada. Obrigado.